Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos conversar sobre o Dia Nacional da Abolição da Escravatura, que tem data marcada dia 13 de maio no Brasil. Especialmente para buscar, junto com nossos convidados, a resposta para a seguinte pergunta: o que temos para comemorar? 13 de maio, uma data a ser comemorada? Afinal, está fazendo 135 anos que a Lei Áurea foi assinada. Mas não é, não pode e não deveria ser uma data a ser festejada, por diversos motivos. A escravidão no Brasil durou 388 anos, e nós somos o último país das Américas a acabar com a escravidão. Ao final desse processo, nada foi feito pelas autoridades. Nenhuma política social, nenhuma política de reparação histórica foi criada. E essa população ficou à margem da sociedade, excluindo do direito de educação, de saúde, segurança e acesso ao mercado de trabalho. E isso reflete até os dias atuais, quando apenas 18% dos jovens negros ocupam a cadeira na universidade, ou quando a maioria das pessoas vítimas de violência no nosso país são pessoas pretas. Então, não é uma data de se comemorar, é uma data de reflexão. Num país chamado Brasil, onde os negros continuam com baixa representatividade em vários setores da nossa sociedade, e onde o racismo é escondido sob a máscara da democracia racial. O mito da democracia racial, ele é a ideia de que o Brasil é uma sociedade miscigenada e em que, por conta de todo o histórico do nosso país, não existe nenhum preconceito de raça. Só que ele é um mito porque o Brasil ele foi um dos países em que mais tempo o sistema escravocrata foi vigente. E mesmo após a abolição, não houve uma política de inserção dos ex-escravizados na sociedade. Até hoje, o negro ele sofre do preconceito, sofre de racismo. E existe uma perseguição muito clara do Estado ligado à raça. Por isso que o mito diz que é um mito de uma democracia racial, porque na realidade não existe, era só uma história. Que na realidade a sociedade brasileira ela é estruturalmente racista e que persegue a população negra ainda até hoje. E para nos orientar sobre uma temática tão importante, na entrevista desta edição, nossa convidada é Ana Paula. Ana Paula é professora vinculada à Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo e trabalha atualmente na Escola Polivalente de Linhares 1, conhecida como Poli 1. Mulher negra guerreira e uma professora exemplar, uma das mais respeitadas militantes na luta contra o racismo. Deve ser passado para as pessoas que estão estudando a nossa história, para que elas entendam, né, o que houve antes e o que tem acontecido depois do 13 de maio. Né? E não se prender à assinatura, né, de uma lei que realmente fez com que pessoas que estavam em situação, né, escravizadas fossem para a rua, mas sem direito algum, né, sem condições nenhuma de se manter, de ser vista realmente como pessoas, como cidadãs, que era um direito que elas tinham, né, que nós lutamos para exercer e para fazer com que esse direito faça se valer ainda hoje, né, na atualidade. É seguindo juntos, na companhia da professora Ana Paula, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura.
Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que para poder reverter esse quadro de desigualdade social que existe no Brasil e que tem base na questão racial, é preciso desenvolver políticas afirmativas envolvendo um Estado efetivo e uma sociedade ativa e fortalecida. É preciso entender que a desigualdade racial no Brasil resulta da combinação de diversos fenômenos, tais como o racismo, o preconceito, a discriminação racial, incluindo-se a discriminação institucional. E porque o Brasil ainda vive aos reflexos, as consequências do racismo. O Brasil é um país racista. Então, quando você celebra a cultura negra, é também tirar espaço do preconceito, é também tirar o espaço da violência, porque o racismo mata no Brasil. Hoje é importante que a gente reflita sobre isso. Não adianta a gente negar, porque se a gente nega, a gente não resolve. É melhor olhar para o problema, ver que pontos, ajudar as nossas crianças brasileiras, brancas e negras, a enxergar esse país e a fazer diferente. A gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente. As nossas crianças, nós merecemos isso. A gente merece ter orgulho de quem a gente é. Quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história, não pode seguir para frente, não pode se conhecer no presente. O que percebemos, pessoal, é que apesar de alguns avanços que a gente percebe, nos últimos anos no Brasil, sobre essa questão do posicionamento das pessoas negras na nossa sociedade, é preciso que a gente intensifique, que a sociedade brasileira, o Estado, o município, o Estado, a federação, através de políticas públicas, e que a nossa sociedade se disponha mais a discutir essa questão. Não basta mais a gente dizer que é contra o racismo. A gente tem que ter uma atitude antirracista. Uma pessoa não pode achar que ela é superior à outra simplesmente porque ela tem a pele branca e a outra pessoa tem a pele preta. Especialmente sobre a questão da abolição da escravatura, eu quero convidar vocês para a nossa dica de livro dessa edição, no livro A Invenção das Asas. É uma história muito bacana, que iniciou, essa história é sediada no início do século XIX, onde foi iniciado o movimento abolicionista nos Estados Unidos. Pode rodar a dica. Olha, pessoal, o livro A Invenção das Asas, da escritora norte-americana Sue Monk Kidd, é a história romantizada que tem base numa história real da vida das irmãs Sarah e Angelina Greenquist, que protagonizaram os primeiros passos do movimento abolicionista no início do século XIX nos Estados Unidos, que lutaram não só pelo fim da escravidão, mas pela igualdade racial e de gênero. A escritora norte-americana apresenta uma obra-prima de esperança, ousadia e busca pela liberdade. A Invenção das Asas, pessoal, é um livro curto, mas com uma narrativa que encanta, misturando personagens fictícias e personagens reais. Um livro que não abranda o perigo da escravidão, porque é uma parte feia da nossa história, e que traz relatos reais de quem lutou contra esse sistema cruel e desumano, que vale a pena ser lido e relido. Uma história de luta que nos ajuda nessa tomada de consciência com reflexo nos dias atuais. Literatura de qualidade, direto na veia. Como está escrito na orelha do livro, em A Invenção das Asas, por meio de uma narrativa tocante e humana, às vezes irônica, acompanhamos a jornada de duas mulheres ao longo de 35 anos. Ambas desejam vida própria e juntas questionam as regras da sociedade em que vivem. Essa espécie de luta e de propósito a favor da vida e da liberdade é marcante. No nosso canal Paixão pela Leitura, pessoal, no YouTube, temos uma resenha completa sobre esse belíssimo livro. Acessem e compartilhem dessa experiência. Aproveite e faça a sua inscrição no nosso canal. E acompanhe junto comigo depoimentos de pessoas que, apesar de já terem, por exemplo, acesso à universidade, ainda encontram obstáculos, por serem pessoas pretas, de não serem reconhecidas, mesmo estando num ambiente de alto valor para o Brasil, que é o ensino superior, que ainda poucas pessoas têm acesso.
na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Ser negro é ocupar e resistir os lugares que foram negados para a gente e enegrecer esses locais. É fazer um processo de transição que passa desde o meu cabelo, assumir meu cabelo crespo, ter o meu black e vê-lo e senti-lo como bonito. Ser negra, para mim, eu tenho orgulho de ser negra. Acho que todo mundo tem que ser tratado com igualdade. Ser mulher na sociedade que a gente vive já é difícil. Ser mulher negra, então, eu acho que é difícil, assim, 2 vezes. Porque vai ter um monte de indicadores super negativos que a gente precisa reverter. O homem negro, ele tem que começar a trabalhar muito cedo. Então, às vezes, ele não pode nem ter um tempo de estudar. Então, ele é forçado a amadurecer. Então, ele amadurece mais rápido. A invisibilidade é uma questão muito forte para nós negras e negros, né? Que a maior parte das apresentadoras de TV, a maior parte das atrizes, dos atores, são brancas, né? E como que é para uma menina, um menino, uma criança ver isso todos os dias, né? Nas campanhas publicitárias, assim, é impressionante. Parece que o Brasil é um país europeu. Para mudar é tanta coisa que a gente tem que mudar, né? Na época da minha mãe não tinha representatividade na mídia, não tinha representatividade negra em quase nada. Na minha época já teve um pouco mais. Na época da minha prima, hoje que ela tem 9 anos, ainda tem muito mais. Representatividade é o que mais importa. E eu acho que ajuda muito na questão da autoestima. É muita luta nesse sentido para que as ações afirmativas não só não retrocedam, como avancem, porque a gente não vê ainda os 52, enfim, a maioria da população negra representada nos espaços de poder. E aí eu chamo a universidade de um espaço de poder, que é um espaço, né, de acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento, as instâncias políticas, né, os cargos de decisão. A universidade tem me ajudado muito, assim, os debates têm me ajudado muito, os relatos, os blogs, que eu acho que essa questão tem sido cada vez mais pautada, então assim, isso tem me ajudado bastante a me encontrar no mundo, a me entender como mulher, a me sentir mais segura. É fundamental que nossa sociedade caminhe na direção de produzir oportunidades onde as pessoas sejam reconhecidas e respeitadas pela sua competência, pelo seu esforço, pelo seu talento e pelo seu desenvolvimento intelectual. E não apenas pela cor da sua pele. Temos muita estrada para trilhar nesse sentido. É seguindo juntos na direção de uma sociedade que promova oportunidades e respeite as pessoas pela sua humanidade e não pela cor da pele, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Deve ser passado para as pessoas que estão estudando a nossa história, para que elas entendam, né, que o que houve antes e o que tem acontecido depois do 13 de maio, né? E não se prender à assinatura, né, de uma lei que realmente fez com que pessoas que estavam em situação, né, escravizadas fossem para a rua, mas sem direito algum, né? Sem condições nenhuma de se manter, de ser vista realmente como pessoas, como cidadãs, que era um direito que elas tinham, né? Que nós lutamos para exercer e para fazer com que esse direito faça se valer ainda hoje, né, na atualidade. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Ana Paula. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares a professora Ana Paula. Ana Paula faz um trabalho incrível nas escolas aqui da rede pública estadual, desenvolve projetos, né? Além da atividade dela como professora, né, que precisa seguir a grade curricular da Secretaria de Estado de Educação, estando
no interior da escola, a Paula estende a sua atividade como uma mulher preta extremamente consciente e que desenvolve, junto com seus pares, né, uma luta para que o negro tenha o lugar que ele merece, um lugar respeitado na sociedade brasileira. Nessa edição do dia 13 de maio de 2023, nós vamos falar da abolição da escravatura, efetivamente o que temos para comemorar estando em 2023. Paula, que prazer ter você aqui. Que bom, né, Paula? Prazer, a sua presença mais uma vez no programa Sim para a Literatura. Está começando o ano agora que você falou, né, Paula? Muita correria, né? Muito obrigada, eu estou grata pelo convite. Já tem um tempinho que eu estou querendo retornar, mas a agenda não permite. Você demorou a voltar aqui, né? Demorei a voltar. Então, assim, o sentimento realmente é de gratidão por ser lembrada, né? Nessa data importante, uma pauta muito importante também. E eu fico muito feliz. Ô Paula, o professor tem essas correrias, né? Ainda mais você que concilia a atividade como professora, a ativista que você é, a super profissional, mãe, esposa e um monte de coisas, né? Isso aí, a gente não pode parar, né? É uma correria, é um dinamismo muito grande e tentar fazer com seriedade, né, todos os papéis que eu tento desempenhar, eu tento manter. E às vezes eu não consigo atender algumas solicitações, mas a gente vai rompendo. Ô Paula, começar com a pergunta, né, que eu acho que não quer calar. 13 de maio de 2023, Dia Nacional da Abolição da Escravatura. O que você considera que nós temos que comemorar e o que nós não temos que comemorar? É uma data para comemorar? É uma data para não comemorar? É uma data para reflexão? Como é que você percebe isso? Bom, eu, né, falando por mim, não por digamos assim, por todas as pessoas pretas, falando por mim, por tudo aquilo que eu conheço hoje, como profissional, como adulta, como mulher negra, eu acredito que essa data não deixa, assim, de ser uma data importante, é uma data importante, porém é uma data que eu não comemoro, né? É uma data em que eu vejo como um período propício para militar, para trazer mais conhecimento, mais discussões, para lutar, né, por direitos que nos foram negados durante anos. Então, todo esse processo, que no caso da assinatura da Lei Áurea é uma questão política, né? Todo esse processo, ele deve ser debatido, deve ser passado para as pessoas que estão estudando a nossa história, para que elas entendam, né, que o que houve antes e o que tem acontecido depois do 13 de maio, né? E não se prender à assinatura, né, de uma lei que realmente fez com que pessoas que estavam em situação, né, escravizadas fossem para a rua, mas sem direito algum, né? Sem condições nenhuma de se manter, de ser vista realmente como pessoas, como cidadãos, que era um direito que elas tinham, né? Que nós lutamos para exercer e para fazer com que esse direito faça se valer ainda hoje, né, na atualidade. Olha, Paula, até para esclarecer para nosso telespectador aqui, que o processo de escravidão no Brasil, as pessoas que foram escravizadas aqui não eram escravas na África, né, Paula? Essas pessoas tinham uma vida normal, tanto que em vários ambientes, vários países da África, tinham pessoas que eram príncipes, princesas, reis, rainhas, e que foram trazidas para o Brasil à força através do tráfico, né, do navio negreiro. Então, clarear isso aí, que as pessoas foram escravizadas a partir do momento que elas chegaram aqui no Brasil. Tá, pessoal? Ô, Paula, existe uma discussão que é interessante até a gente esclarecer para o nosso telespectador, que essa data ela tem menos importância do que 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Como é que você percebe isso? Que o Dia Nacional da Consciência Negra foi um dia, uma data criada para discutir mesmo essa questão. Mas e o 13 de maio? Pois é, como eu te falei,
dizendo, não eu como um embasamento histórico de professora de história, que qualificação que eu não tenho, tá? Deixar bem claro isso para vocês, mas pelo que eu aprendi hoje, nas minhas leituras, nas minhas vivências, a data do 13 de maio, ela é uma data que é importante, sim, é um marco histórico, sim, mas ela não representa a libertação. A libertação. Ela faz parte de um processo. Várias leis existiram antes e depois dessa, né? Inclusive, nós temos mudanças de leis fresquinhas agora, né? Em janeiro, nós tivemos essa mudança de lei que fala sobre a questão do crime de racismo, que o crime de injúria racial agora já está dentro, é encarado como crime de racismo, em janeiro de 2023. Então, assim, o 13 de maio representa, de acordo com o meu conhecimento, com aquilo que eu acredito, mais uma lei, mais um processo, mas que, dentre tantos outros que nós conseguimos avançar com a luta de movimento negro, de abolicionistas, que até chegar o 20 de novembro, ou até falar agora como hoje, né, após a data do, acho que dia 11 de janeiro, é muito mais importante do que o 13 de maio. Mas por que vocês falam isso e tudo mais? Por quê? Houve todo um processo político, a gente sabe que havia uma pressão muito grande, né, para que o Brasil extinguisse esse processo de escravização. Então, processo internacional. É isso, né? Uma pressão internacional. Então, o nosso país precisava ficar bem com a Inglaterra. Há contexto histórico sobre tudo isso que eu estou falando. Nós sabemos que, por parte da coroa, também havia um interesse, né, em colocar a princesa, tanto que houve assinatura da princesa também na lei do ventre livre, né? Exatamente. Então, assim, mais uma lei, aí você fala, mas é uma lei que trouxe benefícios, mas o que adianta crianças, bebês libertos e suas mães escravizadas? Mesma coisa a lei do sexagenário, né? Quem conseguia essa liberdade? Quem conseguia vivenciar essa liberdade? Raras pessoas que eram escravos domésticos. Porque qual era a pessoa escravizada que tinha como vislumbrar uma vida saudável para ser livre depois dos 60 anos? Nessa idade, infelizmente, essa população já tinha falecido, né? Já tinha morrido. Exatamente. Então, assim, um processo sofrimento, a vida no campo, uma série trabalho em forma de escravidão, torturas, né? Torturas e tal. Então, né? Diminuía o tempo de vida da pessoa. Por isso eu faço parte desse grupo que não comemora o 13 de maio, e sim comemora o 20 de novembro. Eu percebo, Ana Paula, o seguinte, há alguns, eu até diria umas 3 décadas atrás, né? Não ficar falando minha idade aqui, né? Que, por exemplo, eu morava lá em Minas Gerais, lá na minha terra natal, que eu vinha na UFES aqui, na Universidade Federal do Espírito Santo, porque eu tinha uma irmã que morava aqui em Vitória. E a gente vinha a Vitória, particularmente para visitar a minha irmã, e como eu tenho esse envolvimento muito forte com a cultura, né, tinha amigos que estudavam na UFES e tal, a gente ia na UFES participar dos festivais de música, apresentações de teatro e tal. Quando eu chegava na UFES, eu não me sentia presente na universidade. A gente via só pessoas brancas na Universidade Federal do Espírito Santo, e aí eu fiz uma pesquisa que naquela época, 50% da população capixaba era de pessoas pretas, né? Eu não me sentia na UFES. Essa questão mudou, hoje você vai na UFES, né? Você já vê que é um ambiente, nós estamos falando de Universidade Federal, né, pessoal? Onde, em princípio, todos têm o direito a ter o acesso, contando que cumpra os passos, né? Para que chegue ao curso superior. Hoje a gente percebe, eu vou colocar uma expressão, mas é no sentido positivo, que está mais misturado. O Brasil, a realidade brasileira, está mais representada na universidade. Eu viajo por aí, conheço, claro, outras universidades, a Universidade Federal de Minas Gerais, eu morei em Belo Horizonte nos anos 80, eu chegava na UFMG, ia na UFMG também, por causa dos movimentos culturais, e eu não via pessoas pretas na UFMG. Hoje em dia você vai, já está bem mais misturado, e misturado no melhor sentido dessa expressão. Você percebe
algum avanço nisso e por quê? Então, eu percebo e também me sinto parte desse avanço. Quando você fala de se ver representados em lugares e tal, às vezes eu pergunto, hoje eu não posso fazer essa pergunta com o mesmo, digamos assim, entusiasmo que eu fazia antes, né? Porque realmente a realidade mudou. Mas quantas pessoas, quantos profissionais pretos passaram pela minha vida? Quantos professores pretos eu tive, né? Então, assim, você já começa a ver mudança nesse processo. Eu nem vou para o campo da universidade, eu falo dentro das escolas públicas de forma bem generalizada. Você tem visto mais a presença de pessoas negras, indígenas, você tem visto essas pessoas assumindo cargos de poder, né? Então, assim, hoje é bem comum você ver professor, doutor, né? Diretor, pedagogo, várias funções dentro da escola que até então não via. Pessoas pretas ocupando. Dentro da escola, eu costumo dizer que você tem só docentes e discentes, né? Todo mundo tem um papel ali. Todo profissional que trabalha dentro da escola, né? Desde do vigilante, a servente, né? Todo o apoio, empate em todos os aspectos, eles são docentes. Então, eles passam conhecimento. Só que, infelizmente, uma parcela, né, bem grande da sociedade estava acostumada a ver só pessoas negras em cargos subalternizados. Cargos de inferioridade. Né? Então, assim... serviçais, vamos dizer assim. Então, assim, ver profissionais atuando em outros cargos, né, em cargos de gestão, não era algo tão comum. Claro que isso precisa melhorar muito, mas a gente também deve muito disso. A gente sabe que estamos escurecendo as coisas, isso, né? Por conta de leis afirmativas, né? Por conta de cotas, né? Por conta de incentivos, políticas que têm esse acesso isso, políticas que têm garantido, né? Esse acesso às pessoas ao campo acadêmico e, de forma geral, participação em concursos públicos e tudo mais. Ô, Ana Paula, tem uma pesquisa que foi publicada recentemente sobre o aumento da violência contra a mulher em 2022, né? Infelizmente, a gente tem que divulgar esse número aqui, porque esse número, inclusive, esse número está passível de uma subnotificação, né? Morreram assassinadas em 2022, pessoal, em torno de 1.500 mulheres, né? Por feminicídio. Essas mulheres foram assassinadas por serem mulheres. E aumentou a violência geral contra a mulher. Mas o maior percentual de violência aconteceu em 2022 em mulheres pretas. Você, como mulher, como educadora, como mãe, como uma mulher casada, como é que você percebe tudo isso nesse universo que gira no seu entorno, Ana Paula? Principalmente no nosso município, né? Que a gente tem, aqui em Linhares, principalmente em nosso município, a gente vivencia rotineiramente casos, né, de feminicídio, de agressões contra mulheres. Infelizmente, está virando algo assim rotineiro, né? Você escutar essas notificações nas redes sociais, nos jornais, enfim. Causa indignação, né? Porque a gente avança tanto em algumas áreas e em outras a gente vê uma barbárie tão grande, algo tão primitivo, né? Essa misoginia é algo que enoja, digamos assim, né? E eu, assim, como mãe, né? Eu tenho um filho, né? Um menino. Eu tento, assim, educar o meu filho para respeitar as mulheres. Qual a idade do seu garoto? Meu filho tem 7 anos. Qual o nome dele? Pedro. Pedro. Então, assim, eu tento educar o meu filho para respeitar as mulheres, sabe? Para não ver as mulheres como inimigas, né? Ou como inferiores, tratar com respeito. Então, assim, por mais que depois que ele cresça, muito do que ele fará, eu não tenho controle sobre algumas decisões, mas eu pretendo trabalhar para que ele seja um homem que respeite mulheres. Dentro do campo educacional, né,
na minha atuação como profissional da educação, também tento passar para os meus estudantes o respeito, sabe? O respeito também, porque principalmente no ensino fundamental a gente vê que é a fase que eles têm muitos problemas de implicar com as meninas, né, e tudo mais. A fase fundamental, professora Ana Paula, para a gente frisar bem, especifica para nosso telespectador qual é a média etária, até para a gente ter isso claro. Então, 12 anos ali? Isso, 13 eu anos. tenho ali estudantes no 7º ano com 11, né, 12 anos. É nessa média nessa etária. fase. Que é um processo da pré-adolescência de autoafirmação. Então, assim, eles competem muito, alguns já começam a despertar interesse pelas meninas, mas é uma competição muito acirrada, né? E ali você começa a perceber a reprodução de um desrespeito. E é um desrespeito que está realmente estrutural, né? É um machismo que eles vivenciam dentro de casa. Familiar, isso, eles veem como as mulheres da família são tratadas e eles reproduzem. Então, assim, o que a gente tenta, e é um papel social, isso não é só porque eu sou professora, mas a gente tenta realmente passar isso para eles. Até porque eles estão no ensino que é fundamental. Então, quer aprender coisas fundamentais para a vida deles. E são valores, o respeito, a ética, né? Então, assim, saber que não pode agredir, saber que você tem que respeitar, né? Que tem que ouvir também. Mas nessa fase, né, que eles precisam aprender que a mulher, né, a menina, ela tem direito de falar, que eles têm que respeitar a opinião, né, que eles têm que aprender a ouvir, né, porque tem essa questão de não deixar a menina falar, de não deixar, de achar que ele tem que falar. Então é aí que nasce, começa aí. De ser do sexo masculino, acha que tem o direito de ter voz. Pode, tudo mais. Então, eu acho que para que haja realmente uma mudança social, a gente tem que começar ali na base. Essa educação para respeitar, né, as mulheres, ela tem que começar realmente na infância. Porque a maioria das crianças e adolescentes que reproduzem todas essas agressões, elas vivenciam isso. Elas não têm referência positiva, né? Então, eu acredito que a transformação começa na base. Para que nós tenhamos, né, homens de valor, que respeitem, né, as mulheres, que vejam a importância delas como ser humano também, e que não as vejam como objeto, como algo que é propriedade deles, né, e que tem que fazer aquilo que eles querem na hora que eles quiserem. Ô, Ana Paula, para a gente finalizar esse encontro, claro, já antecipando, pelo menos 6.000 agradecimentos por você ter vindo aqui, fala brevemente do seu projeto. O projeto das entrevistas que você está desenvolvendo. Isso. Como é que é o nome do projeto, para nosso telespectador saber? Pois é, nosso projeto se chama Negro Pode. Negro Pode é um projeto que visa potencializar vozes negras, né, que sofrem apagamento. Pessoas que estão aí desenvolvendo trabalhos fantásticos, um papel brilhante na sociedade e por conta do racismo não são evidenciadas. Então a gente tem um plano de ter um podcast, mas por enquanto nós estamos trabalhando com videocast e usando a plataforma do Instagram. Vídeos lá no Instagram, eu acompanhei lá. Usamos a plataforma do Instagram. É um projeto muito bonito que é desenvolvido pela Rose, né, que é a Preta Close, o Anderson Vieira. Rose, quem é? Rose, ela é uma influencer, também graduada professora de história, uma mulher negra, né? O Instagram dela é Preta Close, uma pessoa fantástica, segue lá que você vai gostar também. E também o Anderson Viana, ele é um designer fantástico também, faz um trabalho maravilhoso. E nós temos essa parceria aí. Estamos rompendo, fazendo essas entrevistas. Nós temos entrevistas com pessoas maravilhosas. Qual a periodicidade, né? Em breve vamos entrevistar você também, né? Opa, com certeza, teria o maior prazer. Você fala, Rose? O nome dela é Rose? Rosiane. A Rosiane e o Anderson. Eu Isso. gostaria de conversar com eles aqui no programa para a gente falar desse projeto e dar uma dimensão maior. Teria o maior prazer em conversar com vocês. Vai ser fantástico. Tá bom? A gente realmente precisa de parcerias para que esse projeto ele dê continuidade. É um projeto muito bonito e assim, nós temos gostado muito do resultado. A troca de vivências, conhecer a história de pessoas fantásticas aqui da nossa região,
que têm um trabalho maravilhoso, né, que contribuem com a sociedade e, infelizmente, são invisibilizadas. Então, o Negro Pode está lá no Instagram. Curtam, gente, compartilhem, acompanhem nosso trabalho. Nós vamos colocar no vídeo aqui o endereço lá da página. Isso aí. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa Sim para a Literatura. Que prazer ter você aqui. Eu agradeço. Eu quero encerrar mostrando para vocês esse caderno aqui. Hoje foi um lançamento pelo governo do estado. É o Caderno Orientador para Educação e Relações Étnico-Raciais do Espírito Santo. Eu estou muito feliz por essa conquista do nosso estado. Tem uma equipe fantástica que é responsável por este material. Esse material está sendo distribuído nas escolas da rede estadual. E hoje foi um lançamento com o governador Casagrande. E eu falei, eu tenho que levar. Que bom, que oportuno, porque quando se trata de avanço, esse é um avanço do nosso estado. Legal. Então é algo que fica marcado na história, né, do Espírito Santo. E eu estou muito feliz. Eu quero ter a oportunidade de ler, de conhecer esse trabalho. Casagrande parece que combinou com a gente aqui, né? Você estava vindo gravar. Obrigado, Ana Paula. Muito obrigada, eu que agradeço. Como disse Malcolm X, líder negro norte-americano, que morreu assassinado nos anos de 1960 por defender a igualdade entre brancos e negros. Abro aspas. Estou contra toda forma de racismo e segregação, toda forma de discriminação. Eu acredito nos seres humanos e que todos os seres humanos devem ser respeitados como tais, independente da cor da sua pele. Durante 135 anos de libertação, parece que houve um retrocesso, pois as mazelas do racismo deixam marcas que refletem nas taxas de desemprego, na vida miserável, na violência verbal, física e mortal. Portanto, 13 de maio é uma data que há muito deixou de ser comemorada pelo povo negro. Mas é uma data que deve ser lembrada como mais um dia de resistência. O lema, então, é persistir para existir. E essa persistência tem nos levado a algumas conquistas, principalmente porque existe um povo engajado no movimento negro e outras instituições voltadas pelas causas. Aos poucos estamos conquistando nosso espaço em todos os setores da sociedade. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.